dando continuidade, chamamos para dar início à mesa redonda Especificidades de Patologia em Currículos de Graduação o professor Dr. Alberto Bolsonaro, da FOB USP, que dará a palestra Patologia Bucal. Bom dia a todos. Quero ser da minha alegria de estar aqui e vou procurar passar um pouco da minha experiência na faculdade e sobre o currículo da patologia na área da odontologia. Então, inicialmente, eu gostaria de falar que, em geral, né, na nossa prática do dia a dia, nós sempre procuramos passar para o aluno a partir de alguns quesitos, como, por exemplo, que o difícil é ser simples. Isso sempre nós discutimos nas nossas reuniões. E que, atrás da simplicidade, sempre vai existir muito trabalho. Não é? O difícil ser simples foi Manuel Bandeira que disse. Não é? E a Clarice Lispector complementou com essa outra frase. E depois um escultor romeno diz assim: simplicidade é a complexidade resolvida. E a partir daí a gente começa a discutir metas, o programa, o conteúdo, né, as variações. Então, quando a gente fala sobre isso, eu só gostaria de explicar para vocês que a vivência que a gente tem sobre isso vem de 5 universidades na área da odontologia. Então, eu já consegui, felizmente, tive a oportunidade de viver alguns currículos e alguns programas de patologia geral e bucal na área da odontologia. Né? Então, isso me deu uma certa possibilidade, uma análise um pouquinho ampliada em relação a esse assunto, né? Na área especificamente da odontologia. Então, quando a gente vai falar na odontologia, dentro do contexto, né, da patologia, a gente sempre lembra, sempre parte do princípio de que a patologia geral vai fundamentar o clínico para os seus diagnósticos, né, para os seus planos de tratamento. Então, a gente sempre lembra, desde o início, aos alunos, que sem a patologia geral, nós não teríamos como estudar as especificidades da área. Né? Então, a disciplina de patologia geral, no currículo, no nosso currículo lá tem 106 horas, são 80 horas de aulas teóricas, né? 86 de prática, são lâminas, peças, mesas clínicas, expostas. Né? E, no outro semestre, nós temos a patologia bucal. São 120 horas, 80 aulas teóricas e 40 aulas práticas. Né? Então, sempre procuramos, nesse contexto, né, fundamentar o pensamento do aluno no sentido dos diagnósticos clínicos. Essas 3 disciplinas são aquelas que nós mais interagimos, né, em termos de conteúdo, em termos de inserções, né, em 2 mãos. E sempre nós temos uma preocupação na odonto de que a patologia deve fundamentar as demais áreas. As demais áreas também assim entendem. Então, colocando uma provável árvore da patologia, no caso da patologia geral e a bucal cumpre exatamente esse papel de intersecção entre as áreas básicas e as áreas clínicas. Então, durante as aulas, existe uma especificidade, porque o Deus sempre pediu para que a gente falasse sobre algumas especificidades. Né? Então, uma especificidade bem grande que nós temos nas nossas aulas, nos nossos conteúdos, nas nossas avaliações, é fazer com que o aluno entenda, na graduação, que aquilo que ele está ouvindo é altamente aplicável. E nós não devemos nunca esquecer do contexto geral. E nós estamos falando para jovens da geração Y.
Para isso é fundamental nós lembrarmos de Piaget, que diz o seguinte: nós não vamos aprender nada se não nos der prazer ou se não for necessário. Então, muitas vezes, isso é uma preocupação constante com uma estratégia de ensino, nos primeiros minutos da aula, gastar um certo tempo para mostrar ao aluno o que aquilo pode dar prazer a ele, o que é mais importante, por que aquilo é necessário, para que ele se motive. Se não for assim, ele vai ficar realmente desmotivado, especialmente nesse contexto da geração Y, que quer uma recompensa imediata para o seu esforço. Essa geração não suporta plantar para colher daqui, muito menos daqui a 1 ano, 2 anos. Ele quer saber imediatamente o que está acontecendo, o que ele vai ganhar com isso, por que ele está fazendo isso. E aí ele vai contestar, ou então ele vai se desmotivar. Então, a partir desse ponto, como a área da odontologia é uma área extremamente técnica, não é? A tendência de cair para o tecnicismo é muito grande. Então, eu tenho que forçosamente, toda hora, explicar o que isso interessa a ele. Né? Então, as aulas são feitas com projeções multimídias, são feitos seminários, né? As avaliações podem ser teóricas abertas ou teóricas fechadas. As fechadas são aquelas que têm as questões de memorização. E a aberta é aquela que ele tem que sair na busca da informação para resolver o problema proposto, para ver se realmente ele está apto a exercitar os conceitos que ele, porventura, tenha recebido de nossa parte. Né? Nas aulas práticas, nós temos peças, imagens ao vivo, cortes residuais e eles fazem relatórios. Né? Em relação ao conteúdo dessas disciplinas, normalmente nós temos como objetivo induzir a habilidade de analisar, de criticar, né? Nós procuramos contribuir com a missão geral da universidade, que é formar o cidadão com senso crítico, com uma capacidade de análise e de julgamento, se necessário for. Né? Esse é o objetivo geral. Nessa disciplina de patologia geral, os objetivos específicos são falar sobre os processos que justificam o mecanismo de formação das doenças, suas causas, suas reações orgânicas, as alterações moleculares, celulares e residuais, né? E sempre tentando, em função da aplicabilidade e da motivação deles, mostrar o que isso fundamenta, em termos de manifestações clínicas, a compreensão delas, as imagens, né? E as questões laboratoriais dessas doenças que eles vão tratar na clínica. E depois sempre pensando em capacitar o indivíduo, né? Fundamentá-lo para que ele entenda o que ele está fazendo na hora do diagnóstico, quais as possibilidades, enfim, e que o plano de tratamento seja o mais adequado. Esses são os objetivos específicos da disciplina. Quanto ao conteúdo programático, é um conteúdo bem clássico, são feitas aulas teóricas e nas aulas práticas correspondentes, as doenças que poderiam ser usadas como exemplos para que ele compreenda ali a morfologia daqueles eventos. Depois que isso foi mais ou menos fundamentado, né? Então aí tem em seguida a disciplina de patologia bucal, né? Que o objetivo geral é muito parecido com o outro, ou seja, a partir do seu conteúdo, estimular a habilidade de analisar, de criticar, né? Julgar se necessário for, e os objetivos específicos. Aí sim, se fala sobre as doenças que afetam especificamente a região bucomaxilofacial. A nomenclatura e a classificação, as causas dos mecanismos, né? Como ocorrem as reações frente a elas, e as consequências gerais, né? E locais. Enfim, a partir daí, você vai fazer uma fundamentação para que ele faça a clínica com mais segurança. Todo o objetivo é muito bem direcionado e é bastante específico e de forma cíclica e repetitiva,
sempre explicando por que é importante ele aprender aquilo. Né? Se eventualmente, a partir do momento que ele entenda o que é a biópsia, como ele entende o laudo, como ele interpreta o laudo, se a partir daí se desperta nele uma vocação para ser patologista bucal, aí é uma consequência natural. Nós não ficamos preocupados no momento da graduação em formar um patologista em patologia bucal, e sim, quase todos serão clínicos. Então, o que nós queremos é que tenhamos um clínico bem fundamentado biologicamente, né, na sua arte de diagnosticar e de planejar seus tratamentos de uma forma mais adequada. O conteúdo programático ele é cheio de especificidades em relação ao que vocês fazem na patologia especial, né, nas várias que existem. Porque aqui tem alterações que são muito próprias da boca em função da existência dos dentes. Então, nos dentes nós temos alterações na polpa, né? Nós temos periápsis, no periodonto, né? Nós temos alterações de desenvolvimento próprias dos dentes. Então, foge um pouquinho daquele programa habitual que se vê em uma graduação médica. Né? Também hoje se estabelece muito um conhecimento ao aluno de patologia óssea em função dos novos avanços na implantodontia, do aumento dos maxilares, né, da cirurgia ortognática, que avançou muito e a patologia óssea tem que fundamentar todos esses procedimentos. Em continuidade ao programa, nós temos outras alterações bem específicas, como por exemplo as neoplasias odontogênicas, cujo conhecimento morfológico requer todo o conhecimento sobre a odontogênese. Né? Então, alguns conteúdos, algumas partes desse conteúdo são comuns até à área médica, mas alguns são muito específicos. E é também assim, nesse contexto, sempre nós ficamos perguntando, né, sempre questionando os nossos alunos, né, para induzir neles uma busca constante, que é sempre que se procura fazer com que eles entendam que eles têm que questionar e buscar, que o conhecimento é construído e que tudo que se está passando, na verdade, é apenas uma amostra do caminho a ser seguido, do conhecimento a ser obtido. Né? Até que tem provas abertas, onde ele tem que resolver problemas e trazer a solução depois de algumas horas. Né? E aí a gente usa muito uma estratégia que é questionar sempre e deixá-los bastante incomodados com perguntas e com problemas, desde bem simples, para que eles entendam que, apesar de serem muito jovens, ter a sensação de que tem muito poder, que a tecnologia fornece isso a ele, para entender que não é tão bem assim. Então a gente faz questionamentos até bastante simples. Por exemplo, a gente pode até brincar de fazer aqui, né? Então, vocês seriam questionadores? Né? Então, muita gente acha que é questionador. Né? Muita gente. E aí a gente faz testes, e com eles ficam incomodados com isso. Né? Estimulados, vamos dizer assim, incomodados no bom sentido. Então, como é que se chama o cultivo de peixe? Piscicultura. Então, quando você quer criar peixes, né, o que você faz na sua casa? Monta um aquário. Eles falam, isso é tudo bem trabalhado assim, com eles. E aí, quando você quer tomar banho gostoso, no final da casa, no fundo da casa, o que você faz? Faz uma piscina. Aí tudo certo? Tudo certo. Aí eu pergunto, está tudo certo mesmo? Estaria certo com vocês? Né? Talvez estaria. Né? Não, tudo errado. Né? A água se guarda no aquário e peixe se cria na piscina, é tão óbvio. Mas todo mundo fala errado, aceita e fica assim mesmo. E depois se chamam de questionadores. Vocês são questionadores? Entendeu? Então, assim, aí toda hora a gente fica questionando o osso, sempre deixando claro para eles que, embora eles tenham tecnologia, juventude, a sensação de poder que eles têm, eles não têm todo o poder. Né? Então, às vezes eu pergunto para eles assim: vocês sabem o que é Google? Ah, nós sabemos. Por que chama? Vocês não sabem o que o Google chama Google? Pelo amor de Deus, o velho sou eu, vocês são jovens. É isso. Não mesmo. Aí, iCloud, vocês sabem? E Bluetooth? Por que chama Bluetooth? Vocês da odontologia não sabem? Dente azul? Tem que saber. O que é esse nome? O que tem a ver com dente azul? A gente fica assim, acho que ele não é tão poderoso
buscar, tem que construir, tem que perguntar, tem que saber por quê. Né? Então, entrando na nova apresentação, eu gostaria de perguntar para vocês, o que é isso aqui? O que tem a ver com vocês? Não tem nada a ver? Aí vocês são questionadores? Então, é interessante, né? É que quando o microscópio foi inventado pela primeira vez, a lente que ele preparou era igual a uma lentilha. Por isso que lente chama lente. Ele tinha a forma de uma lentilha. Veja, esse holandês, ele reconstruiu o experimento. Realmente tinha a forma de uma lente. Aí todo mundo fica assim, nossa. Então, será que nós questionamos nossos alunos? Será que nós realmente estimulamos a busca? Ou nós colocamos um monte de coisas complexas lá e eles se desmotivam porque eles não sabem por que estão fazendo aquilo? Será que a gente usa Piaget no dia a dia? Né? Então, você procura motivar com coisas assim, por exemplo, essa lesão. Aí eles têm que explicar por que tem que saber essa lesão, por que tem que saber da lesão cística, da lesão tumoral ontogênica. Né? Aí, um colega clínico falou assim, vamos deixar ali. Aí ele aconteceu, comentou um pouquinho. Aí ele falou assim, depois de 4 anos, no final da radiografia, vamos, qual o tamanho da lesão? Era uma melanoblastoma. Aí ele explica, por quê? Porque ele não sabe da doença, ele não conhece patologia. Então, como fundamentar tratamento, diagnóstico, isso não se sabe. Agora já está assim. Foi pior, né? Ou melhor, não sei, né? Isso aqui aconteceu em quem? Na esposa dele. Entendeu? Talvez tenha um subconsciente para ele. Muito bem. Então, realmente, a gente explica para eles a partir de aspectos, de exemplos de doenças, por que eles têm que saber patologia, e não só uma área muito técnica. Né? Ok? Então, esse é um exemplo que a gente dá da importância da patologia no exercício da odontologia. É uma ginástica? É uma ginástica. A gente tem que ficar toda hora motivando, toda hora questionando, toda hora justificando, porque é uma área muito técnica. Né? E a gente procura fazer isso, explicando se o diagnóstico precoce, a mutilação será menor, né? Se mutila menos se o diagnóstico precoce. Se você previne as causas, ainda você não deixa nem a doença instalar. Como o Virgil sempre dizia, que a doença é produto das condições de vida mesmo da população. Né? Então, tudo isso permeia a nossa prática no dia a dia. Né? Fundamentando a partir das básicas, unindo tudo isso na patologia para que a clínica seja feita com bastante base biológica, bastante critério científico. Era isso. Espero ter contribuído. Obrigado.